Estamos de volta no programa Mundi Animal, aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Como vocês devem ter visto, hoje nós temos aqui no estúdio a cachorrinha Pipoca, que está fazendo uma bagunça danada aqui, brincando, interagindo com os produtos da Pet Games. Estamos conversando com o Dr. Dalto e ele está explicando para a gente qual a função, quais os objetivos do trabalho da Pet Games. Dr. Dalto, voltando à pergunta do bloco anterior, quem são seus clientes? Então, na verdade, todos aqueles que têm essa conscientização, né, a gente, como é que eu vou dizer, conseguiu uma clientela fantástica porque ela é totalmente profissional. Agora, acho que a gente vai tentar atingir, né, atender o consumidor final. Então, por exemplo, todas as creches, hotéis, né, os adestradores, os veterinários que lidam com o comportamento animal aplicado, inclusive, por exemplo, algumas clínicas, alguns hospitais utilizam os brinquedos para você entreter, proporcionar bem-estar mental, por exemplo, num animal internado, né, um animal convalescente, tá? Então, nesse sentido, a receptividade foi muito bacana, porque existia uma demanda e não existia uma empresa que tivesse esse foco de proporcionar bem-estar mental. Só de curiosidade, comercialmente, esses brinquedos já existem em alguns países da Europa há mais de 20 anos. Né? E nós somos a primeira empresa nacional com esse foco. Então, foi muito bacana, porque o pessoal já esperava alguma coisa produzida com qualidade aqui, né? E a gente foi muito bem recebido. E, na verdade, os seus produtos, eles têm uma ação preventiva e uma ação curativa também. Sim. Na verdade, todo animal, independente do porte, independente da raça, independente do estilo de vida, da rotina que ele tem, né, o brinquedo sempre vai ser benéfico. É claro que dependendo do animal, se ele tem já distúrbios de comportamento, se você faz o uso dele com uma certa frequência, muitas vezes você consegue minimizar bem esses problemas. Tá? Mas preventivamente é uma coisa bacana porque é um brinquedo lúdico, né? Ele se distrai, você ocupa a cabeça dele. Né? Então, é o que eu falei, a gente trabalha um comportamento inato. Então, para ele é uma diversão permanente, ele não enjoa desse brinquedo. Perfeito. Esses brinquedos, entre aspas, eles podem fazer com que o animal apenas interaja, o animal e o brinquedo, mas pode ter uma interação também do proprietário. Isso facilitaria o vínculo do proprietário com o animal através dos brinquedos. Sim, sim. Nós temos duas linhas, tá? Nós trabalhamos a linha dos brinquedos ocupacionais, que eles brincam, que eles se entretêm sozinhos. E a gente tem a linha dos brinquedos interativos, que você realmente está presente, você, como é que eu vou dizer, você está o tempo todo se divertindo, se socializando, conversando com o animal. Então, até para você ter uma ideia, as características desse brinquedo, para o leigo, para o ser humano, é como se fosse um brinquedo educativo. Uma criança pequena de 3, 4 anos, quando ela olha o brinquedo, ela tem certeza que o brinquedo é para ela, e não para ela interagir com o seu pet. E aí ela disputa com o cachorro. Esse brinquedo é meu, o cachorro não, desculpa não. Pelo contrário, a criança brinca montando e o cão desmonta. Isso é muito bacana. E, na verdade, talvez isso seja uma terapia para o próprio dono também. Ao manipular esses brinquedos, ele, de alguma forma, ele acaba também fazendo uma terapia ocupacional para ele. Né? Para o dono, para o pet. E mais uma curiosidade, né? Muitas ONGs que trabalham com terapia assistida com animais, eles utilizam isso na rotina porque isso é muito bacana para você estimular a coordenação motora, sequência lógica, né, os sentidos, tá? Não só para a gente, como para os pets também. Dr. Dalto, muito interessante o seu trabalho, muito interessante os brinquedos, que são entre aspas, né? E eu gostaria que você mostrasse pelo menos um brinquedo de cada linha. Bom, só para ilustrar, tá? Esse aqui é o modelo xadrez, ele é um brinquedo interativo, tá? Esse brinquedo de tabuleiro. À primeira vista, né, todo mundo acha que é um brinquedo impossível do animal brincar, tá? Todo animal, independente do porte, independente da raça, independente do quão ele é estimulado, ele vai começar a brincar. Por quê? Ele começa todo destravado como um comedouro. Então, por exemplo, eu posso colocar petiscos ou ração, e ele vai inicialmente só fazer esse movimento com as placas. Difícil? Não, muito simples. Depois eu posso agregar dificuldade travando as placas com o copo, travou. Então ele vai aprender, derrubou com a pata, com o focinho, aleatoriamente ele associa, fala, puxa, eu comi isso aqui, liberou as placas. Depois eu posso agregar mais dificuldade, colocando petiscos aqui, o que a gente chama de cartolinha, e travar. O animal vai tentar
mexer para cá, tentar levantar, não consegue. Aleatoriamente ele vai fazer esse movimento, opa, consegui liberar. Aí eu posso fazer isso aqui, nessas 6 cavidades e depois colocar o copo. E o desafio máximo é quando a gente, por exemplo, coloca esses pinos, né? Todo mundo pergunta, fala, puxa, mas como é que eu vou, né? Como é que meu cão vai aprender a tirar pino? É muito simples. Se você deixa isso aqui com petiscos ou ração ele bem raso, o animal vai tentar tirar a ração, ele acaba arrancando o pino. Em muito pouco tempo ele associa que tirando o pino, ele libera as outras fases. Tá? Agora, quanto tempo isso vai demorar? Depende da dedicação do dono, o quanto que ele gosta de interagir. Depende, obviamente, também da raça do animal. Geralmente os vira-latas, os terriers, eles pegam o brinquedo com mais facilidade. Tá? Mas a diversão é justamente essa. Curtindo o brinquedo aos pouquinhos. Por isso que tem tantas fases. E sempre a questão do alimento, né? Por Sim, trás, num reforço, sim. estimulando ele a pegar, a Perfeito, brincar. perfeito. Porque o pessoal muitas vezes questiona, fala, nossa, mas eu posso montar isso aí para trabalhar? Eu falo, de jeito nenhum. Porque você interage, quando terminar o foco comestível, você guarda. Enquanto tem o foco comestível, o risco dele destruir é 0. Então, por isso que isso aqui, inclusive, mostra no vídeo Rottweiler, Golden, animais grandes brincando. O foco é o alimento. É aquela velha história, a gente está atiçando o comportamento inato de procurar o seu próprio alimento. Perfeito. No caso do pet ball, né, só para ilustrar, tá? Esse aqui ele é um brinquedo ocupacional, porque eles brincam sozinho. Eu atiço ele pela visão, por isso que ele é translúcido. Tá? Esses furos, então, também pelo faro e pela audição. Tá? Basicamente, é uma bola que tem 4 painéis que eu consigo ajustar, né, no caso, a abertura. Tá? E eu coloco a ração e deixo ele por si só, com a patinha ou com o focinho, ele começa a girar. Eu posso começar ali todo destravado para um animal, por exemplo, muito velhinho, quase cego, quase paraplégico, tá? E eu consigo agregar 8 fases para deixar ele de uma maneira bem difícil para um animal muito estimulado, quer dizer, que queira brincar por um longo período. Um dado curioso, a gente está colhendo, junto a algumas faculdades, a gente tem visto que filmando os animais que ficam em apartamentos sozinhos, eles brincam de uma maneira mais ou menos cíclica com isso aqui. A cada 3 ou 4 horas eles brincam com isso aqui. Muito bacana. Eles intercalam o sono, por exemplo, com o brinquedo. Exatamente. E é uma coisa que a gente está levando a sério, de fazer trabalhos de iniciação com isso aqui, que no mundo não existe quase nada focado com cães e gatos. Né? E esses trabalhos, as câmeras ficam ligadas todos os dias? Aliás, o dia todo? Todo o período que ele fica todo sozinho. Período que ele fica sozinho. Isso. E a gente já tem visto isso em várias situações. Perfeito. Nossa, que interessante, né? E a gente também tem, no caso, linhas para gatos, que a gente trabalha muito mais o instinto de caça que ele tem por diversão. Então, muitas vezes a gente brinca falando que o gato ele é sádico, mas não, né? Ele caça por lazer também, né? De não matar, não comer. Então, a gente desenvolveu algumas linhas de produtos que tem uma minoria que realmente não curte muito a ideia, mas no caso, esses animais que são totalmente atóxicos, né? Eles ficam alucinados só pelo formato. E você também atiça o instinto de caça de uma maneira segura. Interessante. Esses dias eu cheguei na minha casa, eu tenho uma gata, a Belinha, estava lá brincando com uma barata, né? Isso é muito comum. Ainda sendo veterinário, eu falei, nossa, que coisa horrível, né? Enfim, respeitando o comportamento do animal, mas sem dúvida tem uma característica de aversão, né? A essa que a gente entende como uma praga urbana, né? Sim, sim. Agora tem a opção, por exemplo, se você quiser brincar com uma barata tóxica, né? Sem problemas. Uma barata que não se mexe, que não tem risco. Não se mexe, não tem risco de transmitir doenças. Especialmente dela vir para o seu lado. Né? Sim, se ela trouxer de presente para você. Né? Muito interessante. Dr. Dalton, eu gostaria que você deixasse uma última mensagem para o nosso telespectador, alguns cuidados, algumas dicas de prevenção dos transtornos de comportamento, ou alguma coisa ligada a essa relação tão bonita entre o homem e o animal. Então, eu acho que a única mensagem que eu poderia deixar é que os proprietários se preocupem um pouquinho mais efetivamente com o bem-estar deles, não só o bem-estar físico, o bem-estar mental. Tá? E a gente sabe que a convivência com a família vai ser muito mais harmoniosa quando a família como um todo tiver essa conscientização. Vai ser, como é que eu vou dizer, uma convivência muito mais saudável, muito mais prazerosa para todo mundo. Na verdade, a gente esquece um pouco da questão mental e emocional.
A gente acha que cuidar do animal é dar uma boa ração, é passear com o animal eventualmente, é dar boas condições, mas muito físicas, não é isso, doutor Dalton? Sim. Muitas vezes a pessoa acha que o animal fica, como é que eu vou dizer, plenamente satisfeito com um passeio na rua de 5 minutos e a gente esquece que ele fica às vezes 8, 10 horas ou até mais sozinho. Perfeito. Sem nenhum tipo de estímulo. Doutor Dalton, eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer a presença dos brinquedos. Aliás, quero fazer um agradecimento também pela Pipoca, que esteve aqui nos nossos estúdios, né? E fez o uso dos brinquedos de forma prática, né? Muito obrigado pela presença e parabenizo pelo trabalho, né? Porque na frente dessas... que muita gente que não entende, que não compreende, são só brinquedos, mas tem todo um trabalho de muita seriedade por trás, né? Eu que agradeço a oportunidade, né? E a gente tem plena consciência que fazendo esse trabalho com os profissionais, né, o entendimento aí, essa percepção pelo consumidor final vai ser bem mais rápido, né? Perfeito. Só concluindo, eu gostaria de citar Platão, que disse há mais ou menos uns 2.400 anos que o maior erro do médico era separar a mente do corpo. Então, corrigindo um pouco Platão, se é que ele nos permite, o maior erro do médico veterinário é separar a mente do corpo. Perfeito. Não adianta tratar somente o físico. Perfeito. Graças a Deus essa conscientização está melhorando bastante. Muito bem. Assunto interessantíssimo. Quero agradecer aos telespectadores. www.tvmundi.com.br. Se você tiver alguma dúvida, uma sugestão de pauta, alguma pergunta, mande um e-mail para a gente. mundianimal@tvmundi.com.br. Até o próximo programa.